presentes aqui. Eu cumprimento e parabenizo a senadora Leila por essa iniciativa importante. Ela comentava agora, e eu estou de acordo com ela, vai ser preciso outra audiência. A gente não vai esgotar a complexidade dos problemas que temos com este PPCUB nessa audiência aqui. Cumprimento aqui meu estimado amigo Leandro Graz, presidente do IFAM, amigo Juliano e toda a plateia, né, pessoas aqui presentes, em nome da nossa combativa deputada Érica Cocai, que está aqui presente também. Eu organizei a minha contribuição, uma tentativa de uma contribuição com 9 considerandos, 9 pontos, e um encaminhamento final que me parece que é o desdobramento necessário. Não é? A primeira consideração é no sentido, todas as considerações que eu vou fazer já foram feitas, eu só vou reafirmar aquilo que o deputado Fábio Félix, o deputado Gabriel e as importantíssimas análises feitas pela Romina trouxeram aqui. Eu vou reafirmar pontos colocados aqui nesses 9 considerandos. O primeiro, reafirmar as contradições presentes nessa condição de 3 em 1 desse PLC 41, de plano de preservação, de plano de desenvolvimento local e de lei de uso e ocupação do solo. Esse triplo caráter que ele tem estabelece desde sua origem as contradições e as dubiedades, as lacunas, e eu penso que, especialmente, a primeira condição, que é de plano de preservação, é aquela que é a mais questionável, a mais problemática, exatamente aquela que dá o título para o plano. Eu quero aqui destacar e elogiar muito o documento produzido pela equipe técnica da Consultoria Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, especialmente foi o José Magalhães e a Ana Carolina, que eu tive a honra de ser professor. É um documento extremamente consistente, extremamente detalhado. Eu lastimo profundamente que os 18 deputados governistas que aprovaram o plano, eu lastimo muito que eles não tenham lido, não tenham ouvido, não tenham discutido, nem tomado conhecimento sequer das importantíssimas contribuições daquele documento feito pela assessoria da Câmara Legislativa. E quero também saudar os 6 deputados, estava aqui o Fábio e o Gabriel, que, de uma maneira corajosa, fizeram contribuições de melhoria para o plano, né, e que tiveram a ousadia de fazer críticas muito consistentes, muito coladas na nossa realidade, né, e tiveram essa coragem, enfim, e fomos, eu diria assim, a consciência crítica dessa cidade elogia esses 6 votos contrários dados na Câmara Legislativa. Quero dizer também que é muito sintomático que, durante o debate e após a aprovação do PLC 41, os setores técnicos, profissionais, os movimentos preservacionistas, enfim, a consciência crítica da cidade, se manifestaram de uma forma contundente e crítica a vários problemas do plano. E, por outro lado, é muito sintomático também que, exatamente, ele seja celebrado pelos segmentos empresariais, como o Sinduscom, a ADEME, etc., que eu digo aqui com todo o respeito, né? Que, inclusive, que se autodenominam setores produtivos, como se os demais fossem improdutivos, né? Eu não aceito essa definição. E até porque, como lei de uso e ocupação do solo, que é o que efetivamente, mais fortemente, este PLC se caracteriza, ele parece dialogar bem com os interesses particulares e não o interesse público, com os interesses particulares do mercado imobiliário. O segundo ponto que eu quero considerar é que este PLC não dialoga de forma complementar e detalhada com a portaria 166 de 2016, produzida pelo IFAM, que atualizou a portaria 314, que é de 1992, e que durante muitos anos foi a principal referência para orientar as políticas de preservação, orientar os projetos, as intervenções nessa cidade. E a portaria 166, eu quero destacar isso,
ela passou a detalhar mais a 314, para quem conhece, né? E ela teve um apoio muito importante de um arquiteto que eu quero homenagear, que é o Ítalo Campofiorito, com quem eu tive a honra de trabalhar. E o Ítalo foi uma pessoa fundamental para a construção de um tombamento especial, um tombamento original, um tombamento urbanístico, por escalas, né? A contribuição do Ítalo foi fundamental para esse processo de tombamento. E eu quero destacar que a portaria 166 é uma portaria federal do IPHAN, portanto, superior ao PPCUB, que é distrital, não que ele lhe substitua, né? Mas eu penso que, neste momento, ela mais do que nunca passa a ser uma salvaguarda fundamental, né, para a preservação do conjunto urbanístico de Brasília, especialmente o artigo 85, que eu recomendo a leitura de todos e todas, da portaria 166, que estabelece que todo e qualquer projeto, proposta de intervenção de parcelamento novo, alteração de uso ou de ocupação do solo, volumetrias, destinações, intervenções, todas devem ser efetivamente submetidas à análise e aprovação do IPHAN, ou pelo menos submetidas às considerações. Eu concordo muito com uma nota que o IPHAN produziu, dizendo que não cabe ao IPHAN aprovar o PPCUB. O IPHAN fez recomendações fundamentais, e eu diria que não foram suficientemente analisadas, bem como aquelas contribuições que a assessoria técnica da Câmara fez. A terceira consideração, eu me reporto aqui ao meu amigo José Leme Galvão, conhecido por todos como Soneca, que foi o primeiro colega nosso que claramente disse: este plano não tem sequer um capítulo destinado aos instrumentos, sobretudo urbanístico, mas de preservação, não é? E a gente sabe que um plano que não tem instrumentos, ele pode até ser feio, como ele é, mas não morde efetivamente, né? E esses instrumentos deveriam, ao meu ponto de vista, e eu tive a oportunidade de repetir isso em todas as audiências públicas do PPCUB que aconteceram, e modestamente eu fui a todas, desde 2010, 11, acho que o deputado Magela lembra disso, né? Eu sempre fui chato, o deputado Magela sabe disso muito bem, colocando a necessidade de instrumentos de preservação articulados com instrumentos de política urbana, como, por exemplo, operações urbanas de preservação, instrumentos que coíbem a retenção especulativa do solo na nossa cidade, as outorgas urbanísticas, o IPTU progressivo, enfim, todos eles para viabilizar o cumprimento da função socioambiental da cidade e da propriedade. Quero aqui destacar que a professora Marta Romero, que está aqui presente, deu uma importante contribuição com um artigo publicado esta semana no Correio Brasiliense, falando de uma maneira com muita propriedade as implicações bioclimáticas perigosamente colocadas nesse projeto do PPCUB. E eu penso que essas questões são fundamentais até para viabilizar estratégias, objetivos de preservação da cidade, que é reconhecida como patrimônio mundial. A quarta consideração, eu diria que não me refiro mais a cheques em branco. Não são mais um ou outros, é um verdadeiro talonário de cheques em branco com inúmeras proposições de desafetação, de criação de áreas para parcelamento. Com todo respeito à fala anterior aqui da Janaína, eu discordo frontalmente dessas questões, que eu penso que tem duas palavras que definem o caráter fundamental deste plano, que não é de preservação. As palavras são permissividade e licenciosidade. Essas são as palavras que, ao meu juízo, melhor definem o caráter do plano. E aí foram todas colocadas aqui, no canteiro central do eixo monumental, ali acima do Cruzeiro, né, da Praça do Cruzeiro, as destinações, as alterações na Orla do Lago, das 700 e 900 Sul, né? Aliás, sobre as 700 e 900 Sul, é uma pérola a emenda do deputado Manzoni. Ela é particularmente uma contribuição de pioria, fundamentalmente, né? Ficou conhecido